Pessoal, eu abro aqui mostrando que a Globo dobrou a aposta contra Eduardo Bolsonaro. Tá? Vocês lembram que Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo exigindo uma retratação da Globo? Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado por vários outros veículos de comunicação. Isso tem a ver com aquela questão do Eduardo Bolsonaro sugerindo a troca do Pix pelo Zelle dos Estados Unidos, né? Numa negociação ali pelo fim do tarifaço. E foi sensacional porque a Globo botou pra cima dele e foi com tudo, tá? Mostrou que ele falou sim da questão de trocar Pix por Zelle e falou também uma mentira, que o Bolsonaro inventou o Pix e fizeram uma checagem dessa informação. Pois é, Sati, eu queria começar seguindo cronologicamente. O que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse literalmente? Abre aspas. Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos. Aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos. Fecha aspas. Isso aqui é língua portuguesa. Claro. Ele está colocando o Pix para ser negociado com os Estados Unidos. Na mesa. Não tem uma outra interpretação possível. Não, se tivesse em russo também. Se tivesse em russo também. Eu acho que todos os brasileiros teriam entendido isso. Pois é, e agora nós temos uma nova declaração do Eduardo Bolsonaro, tem até uma arte ilustrando justamente essa declaração. O Pix é criado por Jair Messias Bolsonaro. Isso é falso, isso não é real. Sem taxa e assim continuará sendo. E só Bolsonaro poderia criá-lo. Isso é falso, de novo. Porque o Pix ele foi desenvolvido durante o governo do Michel Temer por técnicos do Banco Central. Ele entrou em operação durante o governo do Jair Bolsonaro. Aliás, o Jair Bolsonaro foi questionado no cercadinho sobre o Pix. Isso está disponível, quem quiser Deixa eu chamar, porque eu separei esse você separou? Ótimo. Roda para mim, por favor. Bem, outro destaque que eu separei para vocês aqui hoje é o ultra-bolsonarista Girão largando a mão do Flávio Bolsonaro. O que para mim, não está explicado, né? Isso dói. Aquela visita no dia depois da prisão. Tem uma analogia que o pessoal faz, inclusive, lá no plenário. Pessoas, inclusive, que a gente tem boa convivência, que diz, poxa, com todo respeito, é como se você fosse um marido infiel, fosse num prostíbulo, e dissesse, eu vim aqui hoje para dizer que eu não vou mais voltar aqui. Estou arrependido. Entendeu? Então, fiz as pazes com a minha mulher e não volto mais. É uma coisa, e o próprio presidente do PL, depois, disse outra coisa. Não, que foi cobrar o dinheiro. Versão, o senhor acreditaria nessas explicações do Flávio Bolsonaro? Lógico. Acreditaria? Lógico que Fosse o PT. acreditaria. Lógico. O Vocaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro pro Vocaro. Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro, para ver se conseguia... Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né? E aí, pessoal, eu chamo a atenção para essa matéria que está no Globo hoje. Flávio pede a Fachin para que Moraes seja declarado suspeito de julgar caso Master. A solicitação se refere à apuração de que Daniel Vocaro enviou dinheiro aos Estados Unidos para supostamente financiar o filme Dark Horse. A matéria mais adequada, o título mais adequado, não é esse do Globo, tá? O título mais adequado seria até o da CNN. Flávio pede que André Mendonça assuma ação sobre Dark Horse, porque é o seguinte, o Alexandre de Moraes tem sob a relatoria dele uma ação em que bolsonaristas, para evitar a condenação aqui no Brasil, eles foram para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro à frente disso, mas Paulo Figueiredo também, e lá eles começaram a se encontrar, articular com autoridades dos Estados Unidos para sancionar os juízes aqui do Brasil, para sancionar o poder judiciário, para coagir o poder judiciário brasileiro para que inocentasse o pai dele, tá? E isso foi totalmente provado, inclusive por vídeos do próprio Eduardo Bolsonaro, 1 milhão de vídeos, não tem nem como passar todos aqui agora. Eu dou graças a Deus que a gente tem um aliado mais poderoso do mundo do nosso lado e a gente vai virar esse jogo. Podem ter certeza disso. Eu diria que não pode falar 100% porque ainda não ocorreram, mas 99% de chance de estarmos muito próximos de conseguir essa sanção. Eu falo isso até de certa maneira com o coração partido, porque eu creio que o Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o Alexandre de Moraes. A gente teve que recorrer aqui à autoridade norte-americana. Graças a Deus a gente tem essa entrada. Então é o seguinte, Alexandre de Moraes julga e é relator dessa coação que houve lá nos Estados Unidos. Bem, e aí, nesse caso, obviamente, que se investiga como que Eduardo Bolsonaro se mantém nos Estados Unidos. Tá? Então entrou aquela questão do Pix, do 2 milhões do Bolsonaro para ele e tal. Bem, agora começa a ficar claro que o principal meio de sustentação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi o dinheiro do Vocaro, foi esse depósito de 61 milhões. Uma parte lá foi usada para pagar o filme, mas o principal ali foi usado para mantê-lo. Então vocês vejam que dois casos diferentes, eles acabaram meio que se encostando, né? Uma coisa encostou na outra.
porque envolve, na manutenção do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para fazer coação ao custo do processo, envolveu o dinheiro do Vorcaro. Né? Então, mas o Alexandre de Moraes, no caso, ele não ficaria com o caso do Master todo. Né? Eu, inclusive, acho que o Alexandre de Moraes tem que se declarar impedido de julgar o caso Master. Mas ele não pode deixar de julgar o caso de coação ao custo do processo, que ele é o relator. Inclusive, ele era o relator já muito antes de aparecer essa questão de Vorcaro. E quem viu as imagens do Mendonça na Marcha para Jesus esse final de semana, com os políticos bolsonaristas ali, sabe que não tem a menor condição, que não será um julgamento isento se o Mendonça ficar com esse caso da coação ao custo no processo. Tá? Um flagrante do pessoal do Flávio Bolsonaro, governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, todos sorridentes na Marcha para Jesus, né, que foi transformada ontem, desculpe o pessoal religioso, mas foi transformada num palanque eleitoral. E eu quero, pra gente fechar aqui, chamar a atenção pro absurdo que foi: Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli. Essa decisão, que é do juiz José Fernando Steinberg, que é do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e ele determinou a prisão do jornalista Luan Araújo, condenado por difamar a então deputada Carla Zambelli, do PL, em um texto publicado na internet. E como a Andréia falava agora há pouco, o que motivou a prisão do Luan foi o fato de ele não ter pago uma multa, segundo decisão assinada pelo juiz no dia 1º de junho. Mas, pessoal, pra mim o absurdo do absurdo é ele ter sido condenado por difamação. Olha, condenação por difamação é um negócio grave. A pessoa fica com a ficha criminal ali marcada. É um crime, tá? E aí, é o seguinte, o que ele disse para ser condenado por difamação? Ele publicou um texto na sequência ali de ter sido perseguido pela Zambelli, sem porte de arma Zambelli, aquela coisa grotesca. E ele disse o seguinte, que Zambelli segue uma seita de doentes de extrema-direita e segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades. Vamos lá, o Zambelli comete atrocidades atrás de atrocidades. Invasão do sistema CNJ, condenada, tá? Pela Suprema Corte do país. Perseguição do sujeito com arma em punho, também condenada. Atrocidades atrás de atrocidades. Qual que é a mentira aqui? E aí, não, segue uma seita de doentes de extrema direita. Olha, hoje mesmo eu vi um médico publicando isso aqui. Após 8 bilhões de doses, sim, 8 bilhões com B, tá? As vacinas contra a Covid são, nesse ponto da história, uma das intervenções médicas mais testadas da história e uma das mais seguras de todos os tempos. De fato, basicamente não há um procedimento médico que tenha sido tão testado em larga escala como essa vacina da Covid, com tão poucos casos de efeitos colaterais e etc, né? Efeitos colaterais graves e tal. E a gente lembra que o que o bolsonarismo fez em relação a esse medicamento, né? Essa questão de chamar esse movimento bolsonarista de seita, ainda mais uma deputada, isso faz parte também do jogo político ali. E vocês viram, o Haddad chamou o bolsonarismo de seita anteontem, com a Daniela Lima. E aí, esse juiz vai mandar prender o Haddad também? Vai condenar o Haddad? O que esse homem fez na Receita Federal, o que ele aparelhou o Estado, eu cheguei lá depois para botar ordem naquilo. Ele foi um dos principais articuladores pelo fim do voto de qualidade no CARF por pressão de empresários que não pagavam imposto. E como é que explica essa força eleitoral do filho dele, então, ministro? Ela tal da lavagem cerebral? O filho dele não tem... Não, mas a pesquisa está mostrando que ele tem um índice alto. Não, quem tem é a marca Bolsonaro. A marca Bolsonaro tem voto no Brasil. Isso é inquestionável. E é uma fidelidade como nunca vi no Brasil. Eu não conheço o fenômeno equivalente no Brasil e raramente você vê fora do Brasil. Nem o lulismo? Não. O presidente Lula tem uma base muito crítica, que ela oscila. Você tem que estar prestando contas o tempo todo para essa base. Essa base, ela exige ser convencido o tempo todo. Não é assim. Tanto é que a nossa militância não é uma militância fácil, e é ótimo que seja assim, porque a gente trabalha com cidadãos críticos. Agora, esse cidadão totalmente acrítico, que aconteça o que acontecer, quase que como um comportamento de seita, vai votar no Flávio Bolsonaro porque ele leva o nome do pai, se não é razoável numa democracia. Mas 40% da população é uma seita? Não. Porque tem 40% que está apoiando o Flávio, né? Não, mas tem gente que gente que e tem gente que é o que você falou, vai votar contra o PT. Isso aí é o seguinte, foi uma fatalidade que esse jornalista ficou encralacado ali nas instâncias mais baixas da Justiça de São Paulo e ficou preso numa coisa meio bolsonarista ali, né? O juiz, não sei o que, condenar por isso, né? E aí vão condenar o Haddad também por falar isso. Aliás, todos os congressistas falam isso todos os dias.
Que história é? Você precisava de uma intervenção do STF, mas imediatamente. Né? Precisava subir com algum tipo de reclamação lá no STF e acabar com essa né? Pode ser até um habeas corpus mesmo. E suspender essa condenação. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre R$2.000 a R$6.000 trabalhando de casa, usando apenas o celular. Hoje em dia nas plataformas digitais existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é nenhuma porcariada disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade, é para você que está interessado no assunto. Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas para mostrar o depoimento delas. O Paulo Rodrigues fez mais de $2.000 em 4 meses. Isso numa conversão simples dá mais de R$11.000. O Kleber fez R$1.638 em comissões em apenas uma semana. E a Joyce Araújo fez $1.098. Isso dá na conversão mais de R$5.700. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, clique no link que aparece na descrição no vídeo, que eu vou colocar aqui nos comentários também, a fixar no principal comentário. E aí você vai ser remetido para conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo agora e a gente volta em uma próxima oportunidade.